pacientes de câncer, né? E, Lori, tem algumas perguntas aqui também, o pessoal que participa no YouTube, sobre sucessão, né? Então, o Israel, em caso de captura de Raul Castro, de sua deposição por parte dos Estados Unidos, qual seria uma liderança viável para Cuba? E também o Josué pergunta, Cuba tem uma DELCI para assumir o governo e negociar com os Estados Unidos? E aí eu queria que você fizesse também um paralelo com a situação da Venezuela, né, aproveitando a pergunta do Josué, porque a Venezuela tinha uma situação política ali mais fragmentada, né, do que Cuba, que está mais unificada ali no Partido Comunista, no regime castrista. Eu queria que você explicasse um pouco quais seriam as possibilidades diante dessas configurações que são diferentes entre Cuba e também Venezuela. Bom, os problemas econômicos de Cuba não se devem apenas ao embargo americano, mas à própria disfuncionalidade do sistema cubano, né? Um sistema socialista que não incentiva o empreendedorismo, né? Enfim, em que o Estado tem um papel excessivo e que gastou no passado com aventuras militares de guerrilhas em Angola, na África e tal, e mais recentemente, com o próprio aparato de segurança, né, que chegou a exportar essa tecnologia de repressão para a Venezuela, né, a inteligência militar e civil cubana. O Raul Castro não tem nenhum cargo formal. Ele é apenas um símbolo. Apenas não. Ele é um símbolo, né? Ele é o grande herói vivo da Revolução de 1959, né? Irmão do Fidel Castro, que liderou aquela revolução e presidiu o país até 2006, quando teve um problema sério de saúde e tal. O Raul, que era ministro da Defesa, assumiu o lugar dele. E aí depois foi sucedido pelo atual presidente, Miguel Díaz-Canel, que está muito fechado com esse regime, né? Foi preparado ao longo dos anos para suceder os irmãos Castro e é muito ideológico. Então, com essa figura, aparentemente os Estados Unidos não têm condições de negociar. Mas o negociador mesmo é o Raúl Guillermo Rodríguez Castro, que é o neto do Raul Castro. Então, tem essa credencial de ser neto do líder da Revolução vivo e, ao mesmo tempo, de ser um homem pragmático, um coronel, um militar, tem muita confiança do regime, tanto que ele cuida da segurança, da escolta, da segurança pessoal das autoridades, mas era ele que vinha negociando até aqui. E tirando essa figura, realmente eu hoje não consigo identificar nenhum outro interlocutor que poderia negociar dessa forma como a Delcy Rodrigues negociou. Mas é claro que a CIA se infiltra muito bem dentro de Cuba e pode ser que eles tenham ali na cartola algumas opções de pessoas que possam colaborar com o regime. Pela própria natureza desse tipo de informação, ela ainda está muito oculta. A gente não tem muita visibilidade do que a CIA pode trazer para a estratégia americana. Por enquanto, ainda não deu resultado essa negociação, tanto assim que os Estados Unidos passaram para uma pressão mais forte, com a preocupação de não se alienar da população cubana. Então, essa ajuda de 100 milhões de dólares por meio da Igreja Católica, para não passar pelo governo cubano, que usaria esse dinheiro de outras formas, já é uma tentativa de manter uma popularidade, uma simpatia do povo cubano. E esse discurso do Marco Rubio também teve esse objetivo, né, de se dirigir ao povo cubano. E a Luciana colocou uma dúvida importante. Será que esse discurso chegou até o povo cubano? Existe muito controle da informação em Cuba, ainda mais agora com toda a dificuldade de eletricidade e, consequentemente, de conexão. Então, ainda não está claro o que os Estados Unidos podem conseguir em Cuba. Eu sei que o Trump está buscando
um fruto fácil de alcançar, um ganho rápido, um sucesso rápido, que foi o que o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, disse que ele teria no Irã, mas claramente ele não teve.